Hoje eu vou levar você para uma versão atualizada do meu tutorial completo de como sair de uma ideia até uma placa de circuito impresso 100% fabricada utilizando o Altium Develop. Vou te mostrar passo a passo para você conseguir utilizar o Altium, para você fazer o seu board shape, para você fazer o seu esquemático, posicionar componentes eletrônicos, colocar a sua arte, exportar os arquivos de fabricação aonde normalmente eu mando fabricar e o projeto 100% pronto. Antes da gente começar, deixa eu só me apresentar para você. Eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 6 anos, já fiz diferentes projetos de hardware aqui com vocês. Temos vários tutoriais por aqui de como que eu faço os meus produtos, como que eu faço os meus desenvolvimentos. Também mostro bastante sobre o meu dia a dia de trabalho e faço bastante playlists, videoaulas para vocês por aqui. Basicamente, esse aqui é o local ideal para quem ama tecnologia, então eu acho que você já poderia se inscrever aqui nesse canal. Se você está acessando essa videoaula, com certeza você está pensando em fazer algum projeto por aí e eu quero muito saber o que você está fazendo. Então deixa para mim também já aqui nos comentários o que te levou a clicar nesse vídeo aqui para assistir essa videoaula? O que você está planejando por aí? Essa videoaula aqui está sendo patrocinada pelo Altium Develop, que é um pacote que vai unir o Altium Designer junto com o Altium 365. O Altium Designer é essa ferramenta que a gente utiliza para desenvolver as placas de circuito impresso, que é extremamente profissional e uma das ferramentas mais usadas no mercado de trabalho. E o Altium 365 é uma ferramenta que se integra perfeitamente ao fluxo de trabalho do Altium Designer, que permite você versionar o seu projeto em nuvem e desenvolver ele junto com a sua equipe de trabalho. Assim, todos os integrantes desse desenvolvimento têm acesso aos arquivos, conseguem adicionar notas, pedidos de correções, tornando o processo de desenvolvimento de um projeto de hardware verdadeiramente colaborativo. Então já aproveita, porque utilizando o link que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo, você tem 30 dias gratuitos para utilizar o Altium Develop por completo. Já é o tempo perfeito para você assistir essa videoaula e ainda tirar essa ideia que você tem aí do papel. Vem comigo porque a aula hoje está bem completa. Bora lá! Então vamos lá, vamos começar um novo projeto. Eu amo fazer design de placa de circuito impresso. Eu espero aí que eu consiga passar um pouquinho dessa paixão, desse amor para você durante esse tutorial, tá? Porque realmente é um conhecimento que você consegue fazer muita coisa com tudo que você vai aprender hoje. Esse aqui vai ser um tutorial bem básico para você sair de uma ideia a uma placa de circuito impresso, mas durante esse tutorial eu já vou ir te indicando alguns outros vídeos que eu já fiz, aprofundando algumas coisas, tá? Então, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no canal somente sobre board shape. Eu vou te mostrar como fazer um board shape simples, o basicão para você trazer uma imagem de fora para tornar seu board shape, ou até como fazer uma forma básica aqui dentro do Altium, mas se você quiser uma aula específica sobre isso, também já tem aqui no canal e eu vou te indicando durante o tutorial, tá bom? A gente vai começar então com um novo projeto aqui em cima, New Project. Vamos dar um nome para esse projeto. Você está vendo que quando a gente cria um projeto ele vai vir aqui para o lado, no caso ele veio aqui para o finalzinho da minha lista. E aqui já tem vários outros projetos que eu já desenvolvi que eu gosto de deixar aqui aberto, você já vai entender o porquê. Dentro aqui do nosso projeto, então, ó, aula PCB 2025, a gente vai criar 2 arquivos com o botão direito em cima aqui do título do nosso projeto. Você vem Add New to Project, Schematic, Add New to Project, PCB. Um projeto de placa de circuito impresso, ele basicamente é composto por esses 2 arquivos. No esquemático, a gente vai desenhar de fato o esquemático do nosso circuito, colocando aqui os componentes eletrônicos, criando a ligação entre eles. Nesse momento, a gente já vai estar se preocupando com encapsulamento, com o tipo de componente, escolha do componente, tá? E na parte do PCB, a gente vai desenhar a nossa placa de circuito impresso. A gente vai importar todos os componentes lá do nosso esquemático e aqui a gente vai construir as ligações de fato da placa, construindo as trilhas, posicionando os componentes exatamente onde eles precisam ficar, colocando imagens, fazendo board shape, todas essas coisas, tá bom? Vamos começar com o nosso esquemático. Para adicionar componentes eletrônicos, temos Place Part aqui em cima. E aqui você pode procurar pelo nome de um componente eletrônico. Vou colocar aqui, por exemplo, LED SMD. Aqui você vai encontrar vários componentes que já tem disponíveis na biblioteca do Altium, mas eu particularmente gosto dessa opção aqui, ó, de procurar dentro dos fabricantes. Aqui você vai encontrar muitos componentes eletrônicos e você já vai conseguir ver uma descrição deles. Então, toda vez que você clica em um componente, você consegue ver a descrição e ver mais detalhes aqui embaixo, tá vendo?
É legal também para você já conseguir ver aqui, ó, como que fica uma visualização do 3D do componente, tá? Clicando com o botão direito em cima do componente e selecionando Place, você tem ele aqui para adicionar no seu circuito. Clicando ele, você consegue aqui, ó, adicionar várias versões desse componente. Se você não quiser mais, clica na tecla ESC e aí você já tem os componentes aqui. Montei um esquemático super simples, 4 LEDs, um resistor, um switch e um conector de bateria. Com essa opção aqui, Place Wire, você consegue conectar um componente eletrônico no outro. Quando você está trabalhando com um circuito eletrônico mais complexo, o ideal é você também trabalhar com as labels. Criando um pequeno segmento de fio aqui no componente eletrônico, você consegue adicionar uma porta. Clicando 2 vezes em cima dessa porta, você consegue dar um nome para ela, como por exemplo, conexão, dando um nome bem genérico. O ideal é você já colocar aqui qual que é o nome do sinal, o que você pretende com isso. Agora, se você fizer a mesma coisa do outro lado, você consegue aqui, ó, selecionar a conexão 1. Isso significa que esse fio aqui está conectado nesse aqui. Inclusive, ele até já deixa a descrição da onde que ele está sendo conectado, tá vendo? Você tá vendo que aqui eu utilizei o indicador de 3.3 volts e GND. Você consegue encontrar esses indicadores exatamente aqui, ó. Clicando e segurando, você vai encontrar vários símbolos que vão funcionar exatamente como essas labels que eu acabei de colocar ali. Então, se eu escolher o GND aqui e fazer uma conexão dele exatamente aqui, quer dizer que esse GND está conectado nesse. Voltei aqui o meu circuito pro original. Tá vendo que assim que eu adicionei os componentes eletrônicos, eles não têm nomes, ó. Então o switch tá como SW interrogação, o resistor tá como R interrogação, os LEDs também. Você consegue nomear esses componentes eletrônicos dando 2 cliques neles e mudando aqui o designador, ou você pode também vir em Tools, Annotation, Annotate Schematic. Aqui ele vai fazer uma anotação automática do seu esquemático e você pode escolher aqui qual que é a orientação que você gostaria que ele fizesse a nomenclatura. Fazendo um update na lista, ele vai fazer as modificações, vai te mostrar aqui do lado como que ele nomeou esses componentes eletrônicos e você pode aceitar as modificações aqui. Depois é só clicar em executar as modificações. Agora pode fechar essas 2 abas e ele vai ter aqui nomeado, ó, LED 1, 2, 3 e 4, R1, Switch 1 e bateria 1. E daí tá tudo certinho, tá vendo que não tem mais nenhuma observação em vermelho no nosso esquemático. Uma coisa muito interessante que você precisa saber é que você consegue copiar componentes eletrônicos de outros esquemáticos de outros projetos. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no projeto Halloween 2024, acessar o esquemático. Se eu quiser, por exemplo, toda essa ligação eletrônica aqui, eu posso dar um Ctrl+C, vir no meu projeto atual e dar um Ctrl+V. E ela vai aparecer aqui e todos os componentes eletrônicos vão ser copiados para cá. Então é muito bom quando você for fazer um projeto, você já desenhar ele de uma maneira que você consiga voltar nele e entender o que você fez. Exatamente como que acontece quando você está fazendo um código. Quanto mais você documentar, melhor vai ser para você reaproveitar esse esquemático em um próximo projeto. Todos esses componentes eletrônicos, quando eu trago ele aqui para dentro de um esquemático, eu já fiz uma pesquisa prévia da onde que eu posso comprar esse componente eletrônico e quanto que ele custa. Eu não coloco componentes eletrônicos em um projeto que eu não tenho certeza onde comprar. Esse componente eletrônico aqui, consigo pesquisar ele aqui na Mouser e eu encontro exatamente ele aqui. Então eu já deixo essas informações salvas porque a gente vai precisar delas tanto no momento de comprar os componentes eletrônicos, de montar os componentes ou até se a gente quiser pedir para a fábrica montar, a gente vai precisar mandar todas as referências de quais são esses componentes eletrônicos. A PCB vai começar com um grande quadrado. Se você clicar aqui em View 3D, você consegue ver que você tem um grande quadrado. Clicando aqui novamente no View, a gente pode voltar aqui para a aba número 2, que é a parte onde a gente vai fazer o projeto da placa de circuito impresso. Eu gosto de começar trazendo os componentes eletrônicos aqui para dentro desse projeto antes de começar qualquer coisa. Então a gente vai voltar aqui no nosso esquemático, vamos dar um Ctrl+S para salvar e vamos salvar aqui tudo dentro da mesma pasta. Aproveitar para salvar esse projeto também, clicando com o botão direito aqui em Aula PCB 2025. Agora a gente pode vir para a nossa PCB, Design e Import Changes from Aula PCB. Agora, com os componentes aqui, a gente pode começar ou organizar os componentes aqui nesse grande quadrado preto e tentar começar ali fazer um board shape a partir de uma organização prévia, ou a gente pode construir um board shape antes de posicionar os componentes. E é isso que eu vou fazer. Particularmente, eu prefiro trabalhar o board shape antes de começar a posicionar os componentes eletrônicos, porque o estilo de projeto que eu desenvolvo por aqui, normalmente
hoje ele já tem um board shape bem definido, porque ele vai entrar dentro de algum case em 3D ou porque realmente o board shape é alguma coisa mais estética. Você pode escolher essa ferramenta aqui para construir o seu board shape, fazendo linhas, criando um arco, criando um círculo. Eu recomendo você selecionar sempre essa camada aqui, Mechanical 1, para construir o design do seu board shape. E algo muito interessante é que você consegue aqui no Altium trazer um arquivo externo, um DXF, e tornar ele o seu board shape. Eu recomendo você selecionar sempre essa camada aqui, Mechanical 1, para construir o design do seu board shape. E algo muito interessante é que você consegue aqui no Altium trazer um arquivo externo, um DXF, e tornar ele o seu board shape. Então imagina que você tem ali uma modelagem 3D bem específica do seu projeto, que tem uma área ali que vai compor a sua placa de circuito impresso. Você consegue exportar esse desenho da sua placa de circuito impresso e trazer aqui para dentro do Altium. Importe e DXF. Vou te mostrar como que isso funciona, mas o board shape que eu vou usar vai ser um board shape redondo clássico depois, tá? Clicando aqui, eu posso trazer, por exemplo, esse board shape aqui que eu tenho de um outro projeto. Assim que você clicar no arquivo, vai abrir essa aba. Eu recomendo você colocar em milímetros, importar exatamente como os primitivos, porque assim ele vai respeitar exatamente as medidas que você colocou lá no seu arquivo. Clicando em OK, ele vai trazer aqui para a origem o board shape. O design da sua placa, você vai clicar em um pedaço, apertar a tecla Tab. Nesse momento ele vai selecionar toda a forma e aí você vai vir aqui em Design, Board Shape e definir o board shape com o objeto selecionado. A gente ainda não terminou porque tem mais um passo a ser feito. Você vai clicar novamente, clicar em Tab, Design, Board Shape, e agora você vai criar os primitivos desse board shape. Esse segundo passo precisa ser realizado independente se você está desenhando o board shape dentro do Altium ou trazendo um arquivo externo, porque isso aqui é o que vai definir lá no seu arquivo Gerber o que é o seu board shape. Então, clicando nessa opção, pode colocar aqui, por exemplo, 0.1. Agora, se você vir aqui novamente no 3D, você vai ver que o seu board shape já está diferenciado, já está exatamente com uma imagem DXF que você importou. Bom, como eu falei para vocês, na verdade o que eu vou fazer é criar um círculo aqui. Criar um círculo na camada mecânica 1. Clicando na letra G, eu consigo mudar o meu grid, que são esses pontinhos guias de visualização. Normalmente quando eu estou fazendo o board shape, eu gosto de clicar aqui no 1, e aí agora eu consigo ter a noção de que cada um desse aqui é 1 milímetro. Então agora eu tenho um novo board shape, design, board shape, definir o board shape e em seguida também criar os primitivos. 1 milímetro. Vou pegar todos os componentes, trazer aqui para pertinho. Primeira coisa que você precisa entender são as camadas. Se você estiver trabalhando com uma PCB de camada simples, então você vai ter somente o top da placa. Todos os componentes precisam estar posicionados no mesmo plano. Agora, se você estiver trabalhando com camada dupla, então você tem o top e o bottom. Dando 2 cliques no componente eletrônico, você consegue trocar a camada exatamente aqui, ó, em layer. Então eu posso trazer a minha bateria para o meu bottom. A gente consegue observar aqui dentro do Altium que tudo que está em vermelho está no top, tudo que está em azul está no bottom. Clicando a tecla espaço, eu rotaciono ele em 90 graus. Se eu precisar de uma rotação personalizada, eu posso novamente clicar 2 vezes e trabalhar a rotação aqui. E agora eu vou passar um tempinho aqui posicionando cada coisa no seu lugar. Essa PCB que eu estou criando, eu pretendo posicionar tanto os meus LEDs quanto o meu resistor em uma imagem bem específica que eu vou plotar nela. Vou te mostrar então, antes da gente terminar essa organização, como trazer uma imagem para sua placa de circuito impresso, porque olha só como ela está nesse momento. Assim que a gente posicionou os componentes aqui, vindo no 3D, a gente consegue observar aqui que não tem nada no meu top, mas no meu bottom aqui já aparecem componentes eletrônicos. Mas aqui, ó, não tem nada escrito, porque justamente eu não coloquei nenhuma arte gráfica aqui na minha PCB. Você pode escrever coisas na sua PCB utilizando esse recurso aqui de string em layer. Escolhendo a camada top over layer, você vai desenhar as coisas no topo da placa. Então, olha só, vai estar aqui no topo da placa. Escolhendo a camada bottom over layer, você vai desenhar na camada do bottom. Mas tem um detalhe. Quando eu observo o que está descrito na camada do bottom, dá para ver que a imagem fica invertida. Então, todos os desenhos plotados e todos os textos plotados na camada do bottom sempre precisam estar espelhados para que a imagem venha correta para cá. Então, para isso, se você está trabalhando com uma string nativa aqui do Altium, você pode simplesmente clicar nesse botão aqui. Agora, observando novamente a imagem, o meu string já está
correto. Se você vai trazer uma imagem externa, e eu já vou te mostrar como fazer isso, se essa imagem for plotada no Bottom, você precisa espelhar ela antes de trazer para cá, porque assim que você trazer essa imagem, você não vai conseguir espelhar aqui dentro do Altium. E que tipos de imagens o Altium aceita você plotar? Literalmente um PNG. No meu caso aqui, eu crio as imagens das minhas placas dentro do Canva. Então essa daqui é a arte que eu pretendo colocar nessa placa de circuito impresso. Eu vou salvar. O ideal é que você escolha um PNG com bastante pixels. Quanto mais pixels, melhor a definição da sua imagem. Para trazer essa imagem aqui para dentro, o ideal é que você comece selecionando aqui embaixo qual que é a camada que você quer trabalhar. No caso aqui, eu vou escolher o Top Overlayer. Agora eu venho em Place, Graphics, e com esse marcador aqui eu vou selecionar a área aonde vai ficar essa imagem. Não precisa ficar perfeito, mas o ideal é você ser o mais assertivo possível agora para depois precisar fazer poucos ajustes. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos o tamanho da minha PCB. Assim que eu termino de selecionar, eu posso vir aqui na minha imagem, ele já vai identificar a imagem aqui, e o segredo para sua imagem ficar em boa qualidade é escolher 1200 dpi. Agora, é só clicar OK. Ele vai carregar um pouquinho nesse momento. Você tá vendo que a sua imagem veio, mas no caso a minha aqui ela veio até bem errada. Eu posso selecionar ela e mover para onde eu preciso. E se eu clicar com o botão direito em uma das interseções aqui, eu consigo vir aqui em Union, Resize Union. Aí eu volto, clico em algum pedaço da imagem novamente. E aqui eu consigo ajustar o tamanho dela. Se em algum momento você sentir, ó, igual eu tô sentindo aqui, que você não tá conseguindo centralizar ou posicionar alguma coisa no local correto, é só clicar a letra G de novo e diminuir o grid. E aí você vai ter mais liberdade aqui para trabalhar com sua imagem. Nesse momento você tá vendo uma coisa meio em cima da outra, e durante o processo de montagem de PCB você consegue esconder algumas camadas para facilitar o processo tanto de trilhar quanto de posicionar alguma arte. Clicando aqui nesse LS, você vai conseguir ver todas as camadas da sua placa. Você pode esconder, por exemplo, as camadas do top, as camadas do bottom ou alguma camada específica. Cada uma dessas camadas aqui compõe alguma coisa importante da sua PCB. Já tem um outro vídeo específico sobre camadas, mas as mais importantes são top layer e bottom layer, que vão ser onde vão ficar os sinais, né? O cobre que está no top, o cobre que está no bottom, e a parte de overlayer, que são as imagens, tanto do top quanto do bottom. Então, ó, se eu tirar aqui do top, ele vai esconder todas as imagens que estão no top. Isso vai me ajudar aqui a melhorar e a posicionar melhor os componentes eletrônicos nesse momento. Eu vou esconder então aqui essa imagem para a gente conseguir fazer um posicionamento aqui dos componentes e também algumas ligações. Bom, agora eu tô quase terminando as ligações aqui. Deixei a última ligação para a gente fazer em conjunto, mas você já consegue ver que eu posicionei a minha bateria exatamente aqui, posicionei aqui o meu switch. Você vai ver que todas as ligações que estão no nosso esquemático, elas vão ter uma ligação em amarelo bem clarinho aqui na placa de circuito impresso. Isso aqui indica que essa ligação ela precisa ser feita, tá? Para fazer a ligação entre dois componentes eletrônicos, a gente vem aqui nessa opção, clica e clica no pad seguinte. Se você precisar conectar a camada do top e a camada do bottom, você vai utilizar uma via. A via é esse recurso aqui, e clicando nela você tem uma via para utilizar. Mas clicando nela e clicando em propriedades, você consegue escolher aqui qual que é a propriedade dessa via, ou seja, qual que é a trilha que ela precisa fazer a ligação entre o top e o bottom. No caso aqui eu tenho 3 volts, GND, essa ligação aqui e essa ligação aqui. Você também consegue pegar qual que é a propriedade da sua via aqui, ó, com esse conta-gotas. Então você consegue vir aqui, ó, por exemplo, e clicar para construir essa ligação. Tá vendo que assim que você transforma a via em alguma propriedade, ela vai fazer a construção daquela linha bem fininha em amarelo, indicando que você precisa realizar essa conexão. Eu usei um outro recurso muito interessante que você precisa aprender e também já tem um outro vídeo completo sobre aqui no canal, que é esse recurso que fica aqui em Tools e Polígonos. Clicando aqui em Polígonos Manager, você vai ver que eu criei 2 polígonos diferentes. Isso aqui é um plano que eu estou construindo, pintando toda a minha camada do top, toda a minha camada do bottom da minha PCB com a propriedade GND. Para fazer isso, você clica aqui em Novo Polígono e seleciona a sua Board Outline como plano. Agora ele vai criar um novo aqui, tá vendo? Ó, nesse momento ele não tem nenhuma conexão feita. Eu posso escolher em qual camada esse polígono vai ficar. Inclusive, posso criar polígonos até de outras propriedades. Por exemplo, eu posso pintar minha placa toda de branco, né, em uma das faces. Aqui eu vou escolher o meu top e eu posso escolher aqui qual que é a conexão que ele precisa realizar
nesse polígono. O ideal é você dar um nome também sugestivo a esse polígono, como por exemplo GND Top. Clicando aqui, você já tem um novo polígono. Como eu já tinha 2 polígonos aqui, eu vou deletar eles e vou deixar apenas os 2 que eu já tinha aqui. Agora você consegue ver que o meu ponto de GND, que vem lá da minha via, no top, ele já tá invadindo aqui, ó, os pads dos meus LEDs. Então ele já tá realizando essa conexão por meio de toda essa malha que ele criou. E no Boron, a mesma coisa. Para facilitar o processo de desenvolvimento da PCB, você pode vir aqui em polígonos e dar um shelve, arquivar estes polígonos. Assim você consegue ir criando todas as ligações sem ter essas grandes malhas acontecendo. Quando você voltar com os seus polígonos aqui, provavelmente você vai ter que fazer uma reparação neles, que eles vão vir aqui, ó, cheio de xizinhos, tá vendo? Clicando com o botão direito, Polygon Action per All, você vai ter novamente seus polígonos consertados para as suas modificações. Basicamente são essas as funções e vou te mostrar agora um pouquinho das minhas decisões de layout, então a arte que eu fiz nessa PCB. Aqui eu tenho uma PCB chamada Especialista em Gambiarra, que tem um grande LED quebrado no centro. Para dar um charme, eu coloquei o meu resistor bem aqui no meio do LED e coloquei como luz do LED aqui os meus 4 LEDs. Clicando em V e B, eu venho para o Boron da minha PCB, aqui eu coloquei a minha assinatura, posicionei o meu switch aqui nesse cantinho, meu conector de bateria aqui, e aqui eu criei uma via, só que essa via aqui, se você for aqui em propriedades, você vai ver que a espessura dela tá muito maior, tá vendo? E o buraquinho tá bem pequenininho. Isso porque eu estava interessada realmente era na área de cobre exposto da trilha. Tudo pronto, agora tá na hora de exportar os arquivos de fabricação. Vindo aqui em Fabrication Outputs, você vai extrair 2 arquivos, o Gerber Files e o NC Drill Files, um de cada vez. Quando você clicar em Gerber, deixe todas as opções aqui selecionadas e clique em Apply. Depois disso, voltando aqui para NC Drill Files, para fazer as perfurações, é só clicar e clicar em OK. O arquivo Gerber é esse arquivo aqui, ó. Eles são arquivos, na verdade é um conjunto de arquivos que tem cada uma das camadas da sua placa de circuito impresso, tá vendo? Cada uma dessas camadas aqui, a fábrica vai receber e vai saber como alimentar as máquinas para conseguir produzir sua PCB. Não adianta você mandar o seu arquivo do Altium Designer para a fábrica montar sua PCB, não é assim que eles recebem os arquivos. Eles recebem exatamente esse combo de camadas para conseguir fazer sua fabricação, tá? Quando você exportar o arquivo Gerber e o NC Drill Files, eles vão aparecer aqui, ó, Project Outputs for e o nome do seu projeto. Aí você consegue clicar com o botão direito, criar um zip, e é esse zip que você vai mandar para a fábrica. Eu dei aqui o nome de gerber.rar. Eu gostaria de adicionar nesse vídeo algumas palavrinhas sobre fabricação. Eu já tive bastante experiência em mandar fabricar os meus projetos, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, principalmente na China. Na minha experiência, se você está fazendo um protótipo, você vai pegar aí 10 unidades, 5 unidades para testar o que você está fazendo, com certeza vai valer muito mais a pena você importar o seu projeto da China. Existem várias fábricas de placas de circuito impresso chinesas, onde você pode mandar fabricar o seu hardware. Se você quiser algumas indicações, eu te indico a Next PCB ou a PCBWay. São as minhas 2 fábricas favoritas. O processo é muito simples, já tem vídeo completo aqui no canal sobre como você vai mandar os arquivos, como preencher todas as informações para fazer o pedido da sua placa de circuito impresso, mas basicamente você vai pegar o seu arquivo Gerber, fazer o upload no site, preencher os detalhes de como você quer a sua PCB. Depois disso, a sua PCB vai ser fabricada, vai ser enviada ao Brasil, você vai pagar os impostos e aí você vai receber. Eu tenho uma conta muito simples que eu sempre faço para não me perder, que é o valor da mercadoria mais o valor do frete vezes 2. Esse é o valor total que eu vou pagar na minha placa de circuito impresso. Na verdade, é pouquinha coisa menos do que isso, seria tipo assim uns 80% de imposto, mais ou menos. Mas se você faz vezes 2, você está preparado para qualquer coisa que possa acontecer e já consegue tomar uma decisão se vai valer a pena produzir esse hardware ou não. Se você vai comercializar esse hardware, não é um projeto de faculdade, não é um projeto pessoal, então eu te recomendo fazer via FedEx ou DHL. Assim, eles já vão fazer a importação completa para o seu CNPJ para você conseguir comercializar esse produto. Se for um projeto pessoal, um projeto para faculdade,
qualidade. Sua importação vai ser exatamente igual você comprar qualquer componente eletrônico no AliExpress, por exemplo. Tá, mas e vale a pena produzir no Brasil? Faz sentido produzir no Brasil? Minha sincera opinião, baseada na minha experiência. Se você tem um alto volume de produção do seu hardware, se mensalmente você precisa exatamente daquelas mesmas quantidades de peças e você precisa ter um controle muito preciso e muito de perto com quem está fabricando o seu hardware, eu acho que nesses casos vale sim a pena fazer no Brasil, já que qualquer problema que aconteça, você consegue às vezes na mesma semana fazer um pedido e ainda receber as PCBs. Enquanto na China, por mais que o processo de produção seja muito rápido, ainda assim todo esse processo para a mercadoria vir até aqui demora e a gente sabe. Os meus projetos hoje não têm requisitos muito específicos, eu não preciso ter esse contato tão próximo com a fábrica. Então, para mim, vale a pena financeiramente continuar produzindo na China. E uma coisa que você pode ter certeza é que escolhendo uma boa fábrica, você vai ter um produto de muita qualidade. E esse daqui é o projeto já fabricado, dá para ver a qualidade que ficou o produto final. Realmente é diferente do que você vê às vezes em vários produtos baratinhos por aí. Ah, e lembra aquela via que eu deixei no projeto um pouquinho maior? Olha só ela aqui no verso da placa. É isso aqui que eu queria fazer com ela, tá vendo? Usei uma técnica para fazer outra coisa totalmente diferente. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!